Agora tá ok, né? Tá. Boa noite a todos. Que o Pai derrame suas bênçãos sobre nós para mais esse trabalho e que possamos ser inspirados pelos benfeitores amigos que preparam o ambiente para a nossa discussão e reflexão filosófica. Assim seja. Bom, hoje, como vocês viram, nós vamos falar sobre cosmovisão e espiritismo. Como a doutrina espírita pode influenciar na formação da visão geral de mundo, ou seja, na nossa cosmovisão. Então, hoje a ideia é trazer um pouco, né, porque é um assunto extenso, foi muito estudado ao longo da filosofia, mas para a gente falar um pouco sobre isso e procurar entender como a doutrina influencia essa nossa formação, essa nossa construção de visão de mundo. Construção, porque nós podemos ter uma visão de mundo, desconstruir, e a partir do contato com a doutrina, do estudo, as discussões, as reflexões, a gente pode formar uma nova visão de mundo. Então, é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, como que a doutrina influencia e quais as contribuições que a doutrina traz para a nossa formação de visão de mundo. Então, primeiro vamos entender o conceito, né? O que é cosmo? O que é cosmovisão? O que é cosmo? Do grego, cosmos significa ordem, mas não é uma ordem qualquer, né? Quando nós estudamos lá no primeiro ano, os pré-socráticos, que eles trazem esse termo cosmo, eles estão falando de algo muito maior do que simplesmente o espaço que nós objetivamos, olhamos, né? O cosmo é algo ordenado, tem uma harmonia racional, e eles vão entender que, por conta dessa ordenação e dessa harmonia racional, existem leis e princípios que regem esse cosmo. Esse cosmo não funciona assim aleatoriamente. Existem leis que vão reger esse cosmo, essa realidade. Então, o cosmo é o mundo natural mais o espaço celeste. E o cosmo é oposição a caos, que é o deus grego que vai dar origem ao universo, aí é através da mitologia, vai criar a primeira geração de deuses, que são os titãs, e quando ele cria a Mãe Terra, o universo estava desordenado. Então, cosmo no sentido aí, fazendo a relação com o caos, é exatamente o contrário. Cosmo é a ordem, é a harmonia racional, contrário ao caos, que é a desordem. Muita gente vai estudar cosmovisão, vai falar sobre cosmovisão e vai falar sobre filosofia e cosmovisão. Então, eu trouxe alguns autores, trouxe alguns filósofos, só para a gente ter entendimento de que essa ideia não é uma ideia que é solta, não é uma ideia criada na fantasia do homem. Ela é uma ideia e é algo que é estudado, e nós vamos ver também que, além de uma ideia, ela não está só no papel, ela também está ligada à postura e atitude do indivíduo. Então, eu trouxe o Mário Ferreira dos Santos, no livro Filosofia e Cosmovisão. Ele vai falar que os conhecimentos eles foram organizados ao longo do estudo da filosofia. Os filósofos vão organizando esse conhecimento de forma sistemática, de forma linear, e aí eles vão ter um panorama geral, né, de todo o conhecimento. Todo conhecimento até então, porque a gente sabe que conhecimento é algo que vai acontecendo, vai se ampliando, mas todo conhecimento filosófico até então, ele vai ser organizado de maneira que vai formar uma visão total, né, da coordenação das opiniões, das ideias, dos conhecimentos. Todos esses conhecimentos vão se entrelaçar.
esse conhecimento, essa organização, ela serve para ajudar a gente a compreender o fato individual com a visão geral. Então, a filosofia, de maneira organizada, sistemática, ela serve para ajudar a gente, a partir da nossa visão individual, do nosso entendimento individual, ampliar essa visão, formular uma visão geral do todo. Esse é o entendimento do Mário Ferreira, né, dos Santos, que a filosofia ela contribui dessa maneira, com essa organização, para que nós possamos, a partir do nosso individual, porque essa visão ela vai vir do nosso individual para o todo e vai sofrer influências externas, né? Religiosa, influência da nossa educação, do meio onde nós vivemos. Então, a partir dessa comportamento individual, nós vamos formar uma visão geral, e aí nós vamos formar uma visão do todo. Mas não foi só o Mário Ferreira que falou sobre cosmovisão. Outros também falaram sobre cosmovisão, e que eu trouxe também o Roberto Crema, que é um estudioso também da visão holística e da cosmovisão. E nesse livro, né, Introdução à Visão Holística, ele vai trazer uma ideia, ele vai completar, na verdade, né, aquilo que o Mário vai falar sobre cosmovisão. E ele vai falar que cosmovisão, além dessa ideia de concepção do mundo, de entender o mundo, conhecer o mundo, é também uma atitude frente ao mundo. Então, cosmovisão, para o Roberto Crema, o que vai ser? Vai ser uma atitude, um comportamento que nós vamos desenvolver, vamos construir, sempre lembrando, nada vem pronto, né? A gente vai construindo ao longo da nossa existência, e nós espíritas entendemos a reencarnação, então, ao longo das reencarnações, nós vamos construindo essa cosmovisão. Não é algo rápido, não é algo que vem da noite para o dia, mas é um processo. E o Roberto vai dizer que esse processo, esse entendimento, essa concepção de mundo, acima de tudo, é uma atitude, vai nos dar a possibilidade de nos posicionarmos no mundo, nas relações, na família, com os amigos, no casamento, na vida social, no trabalho, enfim. Essa ideia de cosmovisão é muito maior do que simplesmente a concepção de mundo, eu ter um entendimento, uma visão de mundo. Eu tenho esse entendimento e eu tenho atitudes em relação a esse entendimento. Essas atitudes, esse entendimento vai guiar a nossa conduta humana. Então, para o Roberto Crema, a cosmovisão está implícito aí, um caminho de ação e realização, uma vez que nós podemos falar em atitude. Então, é muito mais amplo, né, essa ideia de cosmovisão. Bom, desafios contemporâneos. Nós temos alguns desafios, porque nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente que a ideia de cosmovisão e essa visão de mundo, ela vai mudando ao longo da história, né? A história vai influenciar muito essa visão de mundo na sociedade. Então, hoje nós temos desafios diferentes daqueles que nós tínhamos lá na Idade Moderna, daqueles que nós tínhamos lá na Idade Média. Nós temos os desafios, que são os desafios contemporâneos, que vão influenciar nessa nossa formação de visão do mundo. A crise ambiental, que é um assunto largamente discutido, existe uma preocupação de 80%, 90% dos governantes em relação a isso, por conta da transformação da Terra, e nós já estamos vendo com esse calor que nós estamos passando. Então, a crise ambiental exige uma nova visão de mundo.
a gente precisa mudar a nossa visão de mundo, valorizar a sustentabilidade, a preservação, o cuidado, o respeito à natureza e viver de maneira harmoniosa com a natureza. A gente vivia antes? Não, a gente não tinha esse cuidado, por isso que nós estamos chegando num momento extremamente crítico em relação ao ambiente. Isso requer uma atitude, essa mudança de entendimento em relação à sustentabilidade e à nossa relação com a natureza. E também nós temos um outro aspecto dentro desses desafios contemporâneos, que é a desigualdade social. Nós temos uma crise também em relação a essa desigualdade social, que está se ampliando, e também muitos estão olhando, né, aqueles que governam estão olhando para essa situação, e é crescente essa desigualdade, e essa desigualdade vai exigir também uma visão de mundo, uma mudança em relação à nossa visão de mundo, que vai ter que necessariamente priorizar a justiça social, a igualdade de oportunidades. Isso também é visão de mundo que nós temos e que nós vamos ter que olhar para isso e mudar o nosso entendimento, trabalhando essas prioridades que é a justiça social, a igualdade de oportunidades, para diminuir essa desigualdade social. Isso é atitude também. Isso também é cosmovisão. Isso também é entendimento de mundo, conhecimento de mundo. Nós temos, na verdade, a cosmovisão é assim, não é uma coisa fechada, existe uma cosmovisão, e aí a gente vai desenvolver em cima dessa cosmovisão a nossa visão de mundo. Existem várias cosmovisões, né? Existem várias formas de ver o mundo. E, evidentemente, nós temos algumas, né? O materialismo, por exemplo, é uma visão de mundo. O mundo, quem tem essa visão de mundo materialista tem uma visão imediatista, consumista, que é a finalidade a última é o prazer. Então, é uma visão, é, é, é uma cosmovisão materialista. Nós temos também a cosmovisão espiritualista. Não estou falando aqui de espiritismo, estou falando da corrente filosófica espiritualista, aquela a visão que existe a alma, que existe o espírito e que isso tem que ser valorizado e estudado. O idealismo também, representado aqui por Hegel, né, que vai ter também a sua visão em relação às ideias, em relação ao conhecimento, isso é cosmovisão, esse entendimento através do conhecimento e do idealismo também nos dá uma cosmovisão. E o existencialismo também, né? Esse é o que mais acentua essa ideia de visão do mundo, também é uma cosmovisão, é uma maneira de você criar uma visão sobre o mundo. Essas cosmovisões todas que nós estamos vendo, e existem mais também, essas cosmovisões, elas têm o mesmo objetivo, né? Que é o saber integral, a apreensão da totalidade, a solução dos problemas no sentido do mundo, da vida, enfim, essas cosmovisões elas têm elas seguem o mesmo caminho, apesar de elas terem denominações diferenciadas. Gente, me desculpe o transpirar, mas está um calor insuportável, né? E hoje ainda está bom, como disse o meu colega Paulo. É, elas vão ter têm denominações diferentes, maneiras de explicar a visão de mundo diferente, porém elas têm o mesmo objetivo, né? Que é o entendimento da totalidade, e a partir desse entendimento de totalidade você vai ter a sua postura, a sua atitude diante do mundo. Nós temos também a ciência, também a cosmovisão, a filosofia, a psicologia, nós temos a cosmovisão pela raça, pela classe social, pela cultura histórica, né? Então, pela biologia, pela matemática. Então, como eu estou falando, como eu estou dizendo para vocês,
cosmovisão não é uma coisa só ligada à filosofia, mas nós temos outras maneiras de ver o mundo através de outros olhares, né? Pela matemática, pela física, pela psicologia, enfim, pela classe social e cultura histórica, enfim, então, várias maneiras da gente formar a nossa visão e o nosso entendimento de mundo. Bom, como que isso funciona na filosofia, né? Na filosofia, eu trouxe só 2 filósofos aqui, o Kant e o Hegel. Os 2 vão tratar, de cosmovisão. Na filosofia, cosmovisão foi usada pela primeira vez pelo filósofo racionalista Kant. Quando a gente fala foi usado pela primeira vez, tem que tomar cuidado. Kant não criou esse conceito. Ele vai usar esse termo, mas essa ideia de cosmovisão, de conhecimento de mundo, ela vem sendo construída ao longo da história e cada filósofo vai ter uma maneira de estudar, vai ter a sua visão de mundo e o Kant vai pela primeira vez usar essa terminologia. Na verdade, ele não vai usar bem essa terminologia cosmovisão. Ele vai usar um termo alemão, né? Porque ele também era alemão, tá? E ele vai entender que é a percepção do mundo, a capacidade humana de perceber a realidade sensível como uma totalidade ou intuição, captar a realidade humana a partir da totalidade da realidade humana a partir da nossa capacidade racional e a partir da nossa intuição. No livro Crítica da Faculdade de Julgar, ele vai fazer essa discussão sobre a ideia de cosmovisão. Kant acreditava que o ser humano, para chegar a uma visão de mundo, precisava aplicar-se unicamente à razão e sua autonomia, independente da religião. É importante que o Kant traz essa ideia e ele está desvinculando da religião, toda fundamentada e pautada no exercício da razão. Ele empregava o termo para se referir a uma intuição de mundo, no sentido de contemplação do mundo dada aos sentidos. Então, Kant vai trabalhar essa ideia de cosmovisão como algo, como intuição, e esse entendimento dessa intuição que você tem dessa visão de mundo é, é pela razão, tá? Outro que vai também falar sobre cosmovisão é o Hegel. E olha que interessante, o Hegel vai dizer que a nossa vocação, né, a vocação da arte é exibir o espírito da época. Lembrando sempre que o Hegel ele vai tratar muito desse termo espírito da época, né? Mas esse espírito que o Hegel traz não é o espírito da doutrina espírita, tá? E ele vai dizer que essa manifestação do entendimento dessa visão de mundo tem que transcender as limitações do mundo material e alcançar uma compreensão mais profunda da realidade. Então, o Hegel vai entender que essa visão de mundo que nós desenvolvemos, que nós criamos para o nosso entendimento e o nosso estar do mundo, é muito mais profundo do que essa materialidade. Ela está de maneira mais transcende essa nossa materialidade para que possamos compreender o mundo e termos a nossa visão do mundo. E aí ele vai dizer que a arte, né? A arte vai nos ajudar nessa visão de mundo. Olha que interessante, né? Ele via a arte como uma síntese entre o conteúdo espiritual e uma forma sensível. E cada período artístico representa uma ideia do desenvolvimento da consciência humana, e esse desenvolvimento é que vai nos levar à compreensão do mundo. Ele entende que a vocação da arte é exibir o espírito da época. As formas de ver o mundo são tecidas
na arte e reveladas pela arte. Então, esse transcender, ele vai ser possível pela arte. A arte pode ser uma excelente aliada para compreender cosmovisões e pode muito bem revelar a cosmovisão do artista. Evidentemente, o artista tem um entendimento de mundo quando ele cria, né? Esse entendimento que vai para essa criação. Isso significa que o entendimento de cosmovisão ultrapassa o campo da racionalidade. Quando ele fala essa compreensão profunda tem que transcender o mundo material, então ultrapassa o campo da racionalidade, né? Os aspectos de intuição, a fruição, a afeição, são os novos adjetivos para o termo. Então, o Hegel ele vai com esse transcender através da arte, ele vai trazer inclusive termos novos para essa compreensão de mundo. E a intuição, vocês podem ver que está tanto ligada a Hegel quanto ligada a Kant, são dois alemães que se estudaram, o Hegel evidentemente estudou Kant, né? E aí eles vão trazer a intuição, essa percepção de mundo, muito bem formulado aí, esse entendimento, fruição, no caso, fruição é a posse desse entendimento, a posse dessa expressão que a arte traz em cada época, em cada espírito, esse entendimento, se apossar desse entendimento. E afeição, né? São novos adjetivos para o termo. Tudo bem até aqui? Alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar? Não? Eu paro assim, pergunto, que aí eu ganho tempo e bebo água, tá? Tô brincando, gente. Bom, como que surge essa ideia de cosmovisão? Não com essa terminologia, é evidente, né? Como que surge essa ideia? Essa ideia de cosmovisão ela é antiga, tá? Ela não é uma coisa recente. Ela vai surgir lá pelos povos, os primeiros povos, os gregos, os mesopotâmios, enfim, ela vai surgir nessa época, nessa fase da formação das civilizações, e ela vai sofrer, evidentemente, influência dessas culturas que estão se formando, da religião, os fatores, né, de desenvolvimento, vai também influenciar na visão de mundo dessas civilizações que vão crescendo ao longo do tempo. Quando a gente fala em Hegel, né, o espírito da época, é exatamente isso, né? Esse contexto histórico do momento, ele vai influenciar nessa ideia de formação de entendimento do mundo. Então, lá, as civilizações mesopotâmicas, elas têm uma visão de mundo. A visão de mundo deles é que os deuses controlavam todos os aspectos da vida. Então, eles cultuavam vários deuses, né? Anu, que era o deus do sol, Star, deusa do amor, Shamash, achei bem legal esses deuses, né? Deus do sol e da justiça. E aí, eles vão entender que esses deuses controlam todos os aspectos da vida, tá? Eles têm isso, essa é a visão de mundo deles naquele momento das civilizações mesopotâmicas. Já as civilizações gregas e romanas, elas vão ter uma visão de mundo diferente das mesopotâmicas. Elas já vão ter uma visão de mundo onde elas vão atribuir uma importância à razão e à busca pelo conhecimento, né? Porque a filosofia nasce lá na Grécia Antiga e a Grécia vai ser esse mundo grego e o romano também, eles serão influenciados, né? Por conta dessa ideia de visão de mundo pela razão e pela busca do conhecimento.
Aí, andando um pouquinho mais na história, nós vamos ter o advento das religiões monoteístas, as 3 grandes religiões, né, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, a visão de mundo, ela vai mudar e vai mudar radicalmente. Vai mudar, vai incluir aí a ideia de um Deus único, porque aí as religiões anteriores elas cultuavam vários deuses. Quando vêm essas 3 religiões monoteístas, elas vão trazer essa ideia do Deus único, o Deus que governa todas as coisas, o Deus que está a vida, a visão de mundo, ela tem que estar enraizada na fé, na autoridade da Igreja Católica. Então, nesse período das religiões que vão se fortalecer na história das civilizações, nesse período, a visão de mundo vai ser totalmente voltada para esse Deus único que governa tudo. A gente vê muito isso quando nós estudamos o período na filosofia da Idade Média. Bom, aí, com a Renascença, com a chegada da Renascença, a diminuição da influência do período da Idade Média, essa visão de mundo vai mudar. Vocês percebem como é interessante a visão de mundo, ela vai ser influenciada pelo período, pela história, pelo comportamento? Essa visão de mundo, ela vai mudar, porque aí vai surgir o iluminismo, o renascentismo, todos esses movimentos, o humanismo, aonde a filosofia vai ressurgir, a ciência, né? E a ideia, o Deus vai sair do centro da visão de mundo e vai entrar quem? O homem, né? É o humanismo, o homem. Então, essa mudança, essa visão de mundo, qual que vai ser a prioridade? Vai ser a razão, a ciência, a liberdade individual. Então, observem como há uma mudança radical na cosmovisão nesse período, que é um período aí de transição para a modernidade, né? Quando nós chegamos no século XX, aí a gente já dá um salto maior, já passamos por 2 guerras, né? Aí a sociedade vai mudar, evidentemente, principalmente depois de 2 guerras mundiais, né? Aí que vai acontecer? A ciência, a tecnologia, as questões sociais vão ser discutidas, porque quando você passa por 2 guerras, você tem que parar e pensar nessas questões sociais, né? Mudanças sociais e políticas, aí vão surgir ideologias, né, políticas, filosóficas, liberalismo, socialismo, comunismo, fascismo, enfim, cada uma dessas com a sua própria visão de mundo. Observem que a visão de mundo, que era algo um pouco mais fechado, aí nesse caso vão surgir situações diferentes, ideologias diferentes, e aí isso vai fragmentar a visão de mundo, né? Então, cada ideologia vai ter a sua própria visão de mundo, enfim, cada uma vai ter essa visão como uma sociedade deveria se organizar, cada uma vai ter esse entendimento dessa visão de mundo. Então, essa ideia também de visão de mundo, ela vai começando a se dividir dependendo da ideologia de cada grupo, de cada sociedade, de cada país. E aí nós chegamos no século XXI, né? Aí o século XXI, a visão de mundo vai ser influenciada pelo quê? Pela globalização, né? Porque agora o mundo está totalmente interligado. Então, é essa globalização que vai influenciar esse entendimento de mundo, a tecnologia, a conexão, a interconexão entre as culturas no mundo, porque agora ficou tudo muito mais fácil em termos de interconexão. Então, o que vai influenciar a nossa visão de mundo é esse processo de globalização. Então,
questões ambientais, por isso que são situações contemporâneas, porque aí as questões ambientais serão mais bem discutidas, os direitos humanos, igualdade de gênero, justiça social, tudo isso vai influenciar, são situações que vão fazer parte da nossa visão de mundo. Então, antigamente a nossa visão de mundo era os deuses governam tudo, e nós passamos para as questões muito mais amplas e várias questões ao mesmo tempo, né? Então, as diferenças culturais, religiosas, e política, evidentemente, é que vão influenciar, né, esse papel na formação de mundo de cada indivíduo e de cada sociedade. Bom, e esse indivíduo nessa sociedade? Esse indivíduo nessa sociedade, ele tem um papel fundamental, até porque é ele que vai desenvolver e vai ser o protagonista nessa cosmovisão. Aristóteles, ele vai dizer que o homem é um animal, né? Por isso que ele vive em sociedade. Ele é o único que tem o dom da fala. Então, ele vai poder viver em sociedade. Ele fala que o entendimento disso que ele traz é assim: nós somos os únicos que vivemos em sociedade. Qual que é o entendimento? Será que nós praticamos o que nós pensamos que é o viver em sociedade? Tá? Se o homem é um animal que deve viver em sociedade, será que nós praticamos no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, de fato, isso que o Aristóteles fala do viver em sociedade? Bom, quando nós estamos em sociedade, o que é necessário que a gente verifique? A intenção boa ou a boa intenção? A intenção boa são os meus interesses particulares, tá? É o que eu quero, aquilo que me satisfaz. E a boa intenção é o interesse geral, com pena de sacrificar os meus próprios interesses em nome do interesse de uma comunidade, do interesse geral. Então, quando nós estamos em sociedade, nós vivemos relações, nós vivemos com pessoas, trocamos informações com pessoas. Nós precisamos, então, prestar atenção nesse comportamento nosso, nessa boa intenção ou intenção boa. Então, por exemplo, a gente vive, quem vive num apartamento, tá? Eu posso ligar o som às 10 da noite e escutar no último volume? Hoje eu tô a fim de escutar uma música legal e ficar escutando até as 2 da manhã? Não posso, você é viver em sociedade, eu não posso. Existem regras, depois das 10 você não pode fazer isso, até antes, inclusive, né? Jogar papel na rua. Meu carro está muito sujo, as crianças comeram e não sei o quê, e jogaram papel aqui. Pega essa sujeira e tira essa sujeira do carro. O que a pessoa faz? Joga na rua, né? Então, esse é o viver em sociedade, porque o homem é um animal irracional, então ele deve viver em sociedade. Para isso, ele precisa prestar atenção nas atitudes, prestar atenção no comportamento, prestar atenção na intenção boa ou na boa intenção, para poder viver em sociedade. Só que para ele prestar atenção nessas atitudes, nesse comportamento, ele tem que ter uma visão de mundo. Se ele não tiver essa visão de mundo, ele não vai prestar atenção e ele não vai viver em sociedade politicamente correto. Então, eu não posso ligar o som às 10 da noite. Não, eu não posso ligar o som às 10 da noite. Eu tenho que respeitar esse horário,
né? Eu não posso ligar um som ao lado de um hospital nesse horário. Isso é viver em sociedade, só que para isso eu tenho que ter uma visão de mundo. Por isso que a ideia de atitude, ela é muito importante, porque é atitude mesmo, é você olhar para a intenção e ver o quanto vai afetar o interesse geral. É isso que significa esse indivíduo em sociedade, tendo uma atitude em relação à sua visão de mundo, tá? Ou seja, né, quando você está triste, desanimado, desesperado, né, e você está se relacionando com as pessoas, você tem que lembrar que isso equivale a bloquear o ânimo, as virtudes das pessoas que compartilham a existência com você. Olhar o bem-estar do outro. Ah, mas eu estou triste. Tudo bem, mas você tem que olhar isso porque você pode influenciar e influenciar o outro que se relaciona com você. Como que a gente faz isso? Se educando, transformando, transformando a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. É isso mesmo, é a gente transformar através da educação para a gente poder ir adequando a nossa visão de mundo de tal maneira que o interesse deva ser geral, que o interesse deva ser no sentido de olhar o outro e agir de maneira que a gente sacrifique os nossos próprios interesses em benefício do outro. Eu sei que é difícil. Eu sei que eu tô falando isso, mas eu sei o quanto é difícil, mas não é impossível. Inversão cósmica. Bom, o que significa isso, inversão cósmica? Inversão cósmica, o Joviano Torres, né? Já vai aparecer o livro dele aqui. Ele foi filósofo, sociólogo, escritor e ele também era espírita. E o Joviano Torres, no seu livro, ele vai falar sobre a inversão cósmica. O que é isso, a inversão cósmica? Então, ele vai dizer: a marcha excêntrica da degradação histórica filosófica ocidental foi esta. Ou seja, o pensamento filosófico ocidental ele fez esse caminho: fé, razão e matéria. Essa é a marcha excêntrica, a marcha que não é a marcha correta que esse caminho da história filosófica deveria ter feito. Qual que é a marcha normal, o objetivo normal dessa história filosófica, desse estudo filosófico, desse estudo de sociedade? Qual seria o caminho normal, a evolução desse caminho? Seria fé, raciocínio e consciência. Esse seria o caminho ideal para a humanidade, mas a humanidade vai fazer um caminho diferenciado, né? Fé, razão e matéria. Então, hoje nós estamos nesse caminho, na ponta desse caminho, fé, razão e matéria, aonde ele vai colocar nesse livro Totalidade e Sociologia que a marcha normal seria fé, raciocínio e consciência. E ele vai explicar por quê, né? Por que, que o caminho normal dessa evolução deveria ser fé, raciocínio e consciência? Por quê? Porque nós esse caminho, né, da fé ainda primitiva, do estado ainda caótico da sociedade, atingiríamos um estado empírico normal, de reflexão madura, o qual teria conduzido a nação a noção sistemática do todo. Então, ele está dizendo assim: essa inversão cósmica, né, essa fé, razão e matéria, ela não está nos conduzindo ao todo, a essa visão global de mundo. É isso que ele está dizendo, tá?
ao todo, à consciência da totalidade, à verdade cósmica. Em suma, no lugar hoje ocupado pela matéria, estaria simplesmente Deus. Deus é o todo. O que ele está dizendo é: a nossa marcha deveria ser fé, razão, fé, raciocínio e consciência, aonde nós estaríamos caminhando para o todo que é Deus. E aí o que, que aconteceu? Essa marcha da histórico-filosófica, o que vai acontecer? Ao invés de Deus ser o todo, quem que está no meio, quem que está no todo? Deus, a causa, quem está no meio, no final? É a matéria, que é o efeito. A matéria é o efeito, a matéria não é a causa. O que ele está dizendo é: nós devemos caminhar na direção da causa, e nós estamos caminhando na direção do efeito. Isso, e que isto é tudo, toda essa inversão arbitrária de coisas e valores. O que é tudo isso, essa inversão? Ele vai denominar de demência, demência cultural e histórico-filosófica da humanidade. Então, ele está dizendo que a humanidade está sofrendo de uma demência cultural e histórico-filosófica. Ou seja, a humanidade está doente, né? A humanidade está doente. Chegou no efeito e agora não sabe o que fazer com esse efeito, né? Por isso, ao invés da consciência, temos a violência, porque nós não temos a consciência, que seria o produto final, o caminho do caminhar para o todo. Nós, ao invés da consciência, nós temos a violência. A humanidade está filosoficamente invertida, raciocinou às avessas. Em vez de atingir a causa, atingiu o efeito. E, em vez de chegar à verdade, chegou à ilusão. Em vez de se cosmocentralizar, Régio centralizou, ou seja, descentralizou. Devendo aproximar-se do Criador, enroscou-se em si mesma e permaneceu egocêntrica, antiteocêntrica. Esta é a situação do mundo na atualidade. Urge reinverter a ordem. Os postulados espíritas auxiliar-nos-ão eficazmente. Então, agora nós vamos entrar, né, na doutrina espírita, como que a doutrina espírita contribui para essa inversão dessa demência da humanidade e essa mudança de visão de mundo. Foi a pergunta lá do começo, né? Como que a doutrina espírita contribui para essa inversão de mudão de visão de mundo que o Joviano Torres chama de inversão cósmica. Vamos ver como que isso acontece. Emmanuel, lá no livro Roteiro, ele vai chamar essa cosmovisão, essa mudança de visão de mundo, essa necessidade de nós termos uma outra visão de mundo, de processo libertador. Muito interessante, né? Porque é mesmo libertador. Diz-nos que a tarefa do Espiritismo, tanto quanto o ministério do cristianismo, não será destruir as escolas da fé até agora existentes. A doutrina dos espíritos apoia os princípios superiores de todos os sistemas religiosos. O espiritismo não vem para censurar esta ou aquela forma de crer em Deus. A ideia não é essa. A ideia é o caminho que a gente trilha, né? O espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das nossas consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Então, a ideia é exatamente essa: é o caminho que nós trilhamos. Como disse o Joviano anteriormente, nós fizemos um caminho invertido. A ideia é trocar, mudar esse caminho a partir dos postulados que a doutrina espírita traz para a gente. Bom, o espiritismo. Então, o espiritismo ele tem também essa função
a partir do momento que ele surge, na época que ele surge, de reorganizar o edifício da fé, tá? Para a concepção de mundo idealista, o espírito é o motor do universo. O mundo idealista, a ideia, né? As ideias lá, o Hegel lá no começo, tá? Essa concepção, essa visão de mundo visão idealista, o espírito é o motor do universo. Para a visão materialista, o motor do universo é a matéria. Nós estamos falando de duas substâncias que são diferenciadas, são diferentes, né? O mundo idealista, ele tem uma visão onde o universo, o motor do universo é o espírito, e o outro, o motor do universo é a matéria. São duas concepções diferentes, cada uma tem a sua compreensão do todo. Nós temos um problema aí, onde a gente tem que juntar esse problema, tá? Essas duas situações, espírito e matéria separadas, elas não vão nos levar a lugar nenhum. Nós precisamos unir essas duas ideias para a gente chegar em algum lugar ao todo e formar assim a nossa visão de mundo. O espiritismo ele vem nesse momento, ele vem ajudar a reorganizar essa ideia espírito e matéria. O espiritismo ele tem também essa função de reorganizar o espírito, o edifício da fé a partir dessa ideia de espírito e matéria, né? Abalado pelo culto da razão e da materialidade. Procedendo à síntese das várias concepções de mundo, encaminha o nosso pensamento para a unidade do todo. Então, esse é um papel muito importante. O Espiritismo vem sintetizar essa concepção de mundo a partir da ideia de espírito e a partir da ideia de matéria. Quando ele sintetiza essas duas ideias, ele vai nos ajudar nessa concepção de mundo, porque aquele que tem a concepção de mundo idealista, o espírito é o motor. Aquele que tem a concepção de mundo materialista, a matéria é o motor. O espiritismo ele vai trazer essa síntese, ele vai juntar essas duas ideias para que a gente possa reelaborar a nossa concepção de mundo e caminhar para o todo, para a unidade. Por isso dizemos que o espiritismo é ciência, filosofia e religião, ou seja, temos material suficiente para sintetizar Deus, espírito e matéria. A partir do estudo da ciência, filosofia e religião, a gente consegue fazer essa síntese, essa reorganização do edifício da fé, sem pender para nenhum dos lados, mas analisando-os como uma trilogia inseparável, porque é isso, né? Deus, Espírito e Matéria é uma trilogia inseparável que deve ser estudada de maneira conjunta. A parte, o todo, o Espiritismo. Fé e razão. A fé, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, Allan Kardec vai discutir a fé raciocinada, a fé dogmática, a fé humana, a fé divina. Então, a fé, sendo um sentimento inato de cada ser, pode manifestar-se de forma racional, através do uso da razão, ou dogmática, que é a fé denominada fé cega. Allan Kardec, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, trata do assunto com muita clareza, inclusive acrescentando que a fé pode ser também humana e divina. É aí que está o ponto. Nós estamos falando a parte, o todo e o Espiritismo. Então, como que nós vamos ligar essa parte com esse todo, observando os postulados do Espiritismo? Tá? Bom, é nesse ponto que podemos fazer uma ligação da parte com o todo. Assim, a fé, sendo inata, liga-se a Deus.
A fé é inata, tá? Como ela vai ser desenvolvida, aí é de cada indivíduo, cada espírito. A fé sendo inata, liga-se a Deus. A denominação humana, que é o indivíduo, né? Ou seja, a fé também pode ser humana e divina. A denominação humana é a parte que deve estar relacionada com o todo, com Deus, tá? Fé, razão e matéria. Em O Livro dos Espíritos, Kardec fala-nos da ação dos espíritos sobre a matéria. Mas o que está em jogo aqui é a unidade que se pode intuir dessa relação. Fé, Deus, razão, homem e matéria, natureza. Aí sim você une as três partes em direção ao todo. Transformar a natureza para o progresso. E se transformar a natureza, quando a gente fala natureza, né, a gente já pensa logo na árvore, lá na floresta amazônica. A natureza é a existência, transformar a existência, transformar essa visão de mundo para o nosso progresso, através dessa relação fé, razão e matéria. A matéria aqui, ela está relacionada à natureza natural, natureza natural mesmo, tá? Porém, se fizermos de acordo com a vontade de Deus, é possível que não estejamos destruindo o nosso planeta e nem criando necessidades superficiais. Ou seja, o transformar a natureza, a nossa natureza, a existência, e transformar a natureza que está à nossa volta, de acordo com a responsabilidade, de acordo com o respeito, a partir daquilo que nós entendemos que são as leis que regem o universo, que são as leis que são a vontade de Deus. Quando nós fazemos essa ligação, fé, Deus, né, que está ligada a Deus, razão, homem e matéria, essa interação dessas três partes nos leva ao todo com responsabilidade. Então, o que significa isso? Cosmovisão e espiritismo. A cosmovisão espírita entende que estamos no mundo natural e temos o direito e o dever de usar esse mundo natural com responsabilidade. Usar esse mundo natural para o nosso bem-estar. Vocês conseguem entender? Fé, razão e natureza, matéria. Mas temos também o dever e a obrigação de sermos indivíduos melhores, mais sábios, mais tolerantes, mais mansos, mais pacíficos. Um indivíduo mais espiritualizado, sem os dogmas do fanatismo. Quem é que nos conduz a essa cosmovisão? É a doutrina espírita, tá? Então, é isso. Juntando a fé, tá? A razão e a matéria, porque a ideia aqui não é dizer que a matéria não faz parte desse progresso, dessa cosmovisão, né? Porque sem a matéria a gente tem dificuldade até para se manifestar no mundo físico. Então, o que a doutrina espírita está dizendo, o mundo natural, ele está aí e nós temos o direito e o dever de usar esse mundo natural, com consciência, com respeito, com responsabilidade. Essa é a ideia, essa é a visão de mundo do espiritismo, tá? Bom, a conscientização desse fato faz-nos observar melhor o mundo que nos rodeia, observando melhor o mundo que nos rodeia, quando a gente entende essa cosmovisão espírita, nós vamos observar esse mundo melhor, e quando nós observamos esse mundo melhor, nós vamos apurando a nossa visão, nós vamos depurando, nós vamos melhorando a nossa visão de mundo.
com essa visão melhorada, nós temos mais condições de compreender o nosso próximo. Então, percebe que é um processo de entendimento, de conscientização, e aí nós vamos mudando a nossa visão, reconstruindo, né, uma outra visão de mundo, onde a gente consegue compreender o próximo, e quando nós compreendemos o próximo, nós aprendemos a amar esse próximo, respeitar esse próximo e fazer a ele tudo o que nós gostaríamos que ele fizesse a nós mesmos, tá? A doutrina espírita nos dá uma cosmovisão diferenciada de modelos que estão à nossa volta o tempo todo. Então, essa cosmovisão que a doutrina espírita traz, ela é diferente do que nós trouxemos, nós vimos até agora. Ela traz essa união entre espírito e matéria, porque a ideia não é dividir, a ideia é o todo, o caminhar para o todo, e a doutrina espírita ela vai trazer esses elementos para esse caminhar. E aí, olha, o que Manso Dufaux, vocês sabem que Manso Dufaux foi uma auxiliar, né, de Kardec, ela, uma médium colaboradora ativa de Kardec. Ó, lá atrás, né, lá na época de Kardec, ela já fala: a conscientização surge quando aprendemos a utilizar a informação para a transformação. Então, aqui ela está dizendo tudo, né? A consciência, ela surge a partir, desculpa, do estudo, do conhecimento, do entendimento, da pesquisa, do trabalho, e aí essa conscientização, a partir dessa informação, vai ajudar a nossa transformação em relação à visão de mundo, que é quando nós conseguimos a entender que temos que olhar para o outro, entender o outro, respeitar o outro. Então, quando eu ligo o som alto, né, 10 da noite, eu preciso ter entendimento de que o outro está dormindo, vai trabalhar amanhã, eu sou aposentada, não trabalho, não tem problema, mas e o outro que está dormindo, vai trabalhar amanhã? Quando eu jogo papel pela janela do carro, eu tenho que lembrar que eu estou poluindo, eu estou maltratando essa natureza. Então, é isso, essa cosmovisão, ela vai englobar tudo por conta dessa relação que nós temos que ter com o outro. Bom, para a gente concluir, não se prolongar muito, né? Lá no livro dos Espíritos, em Prolegômenos, Kardec vai dizer: a doutrina espírita apresenta-se naturalmente integrada na tradição filosófica, sendo por isso uma filosofia racional, livre de preconceitos do espírito de sistema. O que é o espírito de sistema? A doutrina espírita, ela não tem juízos e valores pré-concebidos. Ela te convida, a partir da transformação, a partir do estudo, a criar os seus valores e a sua visão de mundo, para, a partir daí, poder atuar no mundo, poder fazer parte desse mundo, se colocar nesse mundo, nas relações, ou seja, a partir daí, ter uma atitude frente ao mundo. Em sua cosmovisão, a doutrina espírita estuda o universo na sua dupla constituição, material e espiritual, porque até então estava separado, né? E não havia essa conexão. E sua evolução integral. Apresenta uma teoria do conhecimento coerente que conduz ao entendimento e apreensão dessa realidade, a partir dessa constituição. Por essas características particulares, o espiritismo é espiritualista, porque ele postula a existência de uma realidade espiritual. Ele é deísta, porque ele constata que o entendimento de Deus pode ser constatado através da razão.
rejeitando qualquer crença religiosa. Ele é racionalista, porque ele vai enfatizar o uso da razão, porém, ele vai fundamentar os seus argumentos entre a razão e as evidências empíricas, ele não descarta as evidências empíricas. Ele é humanista, porque enfatiza a dignidade do homem, os valores, os direitos do ser humano, e evolucionista, porque ele abraça e se baseia numa teoria da evolução. Tudo isso está dentro dessa cosmovisão da doutrina espírita, por isso que é uma visão ampla e que pode nos ajudar, né? Inclusive, nos ajudar nessa formação de visão do mundo mais coerente, mais racional, de maior entendimento e melhorar, nos melhorar, né? Para que possamos ter melhores relações. É isso que eu tinha para hoje, tá? E agora eu vou voltar para vocês falarem um pouquinho comigo, discutir. Ah, esqueci de pôr a bibliografia. Eu esqueci do slide. Acabei fechando ele, mas depois eu passo para a Fernanda para ela passar para as pessoas, quem quiser, tá? Vamos lá, então. Vocês perceberam a amplitude que a doutrina traz em relação à possibilidade da nossa formação de visão de mundo? E aqui nós falamos bem pouco, né? Porque não temos tempo, o assunto é bem amplo. Bem amplo, né? Oi? Elizabeth falou alguma coisa? Ai, opa, um minutinho. Tá. Eu comentei que o assunto é bem interessante, bem amplo, né? Bem legal mesmo. Nossa, é uma visão bem diferente, né? Não tinha essa percepção. Quanto é importante a gente estar sentando, estudando, analisando com muito cuidado, não aceitando só aquilo que nos passa, assim, pá, é isso, é aquilo. Não, tem que ter um raciocínio, tem que ter um cuidado, né? Isso. A proposta da doutrina é que você chegue às suas conclusões a partir do estudo, da pesquisa, da troca de informações. Aquilo, né, ela é livre desse espírito de sistema. Ela não traz algo pronto, fechado, e fala, toma, segue, é isso daqui. Não, está aqui. Aí você vai sentar, você vai estudar, e você vai tirar suas próprias conclusões. Tanto é que Kardec orientava que a formação, na formação da nossa biblioteca, nós precisamos colocar lá os livros daquelas pessoas que não aceitam a doutrina e que rebatem a doutrina. Ele dizia: vocês têm que ler aqueles que não concordam com a doutrina, porque de repente você vai achar ponto ali aonde você pode concordar com aquele que não concorda com a doutrina. E a doutrina também não é fechada, né? O próprio Kardec vai dizer, não é fechada. Quando a ciência mudar um ponto, fiquem com a ciência. Então, essa coisa de não ser fechada, ela é muito boa porque ela chama a gente à responsabilidade do estudo, da consciência para a nossa formação de visão de mundo e para a gente ter entendimento da nossa postura frente ao mundo. Muito obrigada. Nada, imagina. Mais alguém? Não? Oi, Miriam. Quer falar? Abriu aí? Não, é só para falar que essa visão, essa abertura que o Espiritismo dá, ou essa visão
ampla que ele dá é porque ele vai, aos poucos, englobando todos o pensamento, as teorias, as ideias, como você mesmo falou na sua última frase, aí, no último slide, né? Que ele se fundamenta na filosofia tradicional, acho que você falou, não sei, não lembro agora, mas é qualquer coisa desse tipo aí. E é por isso que ele vai abre essa visão, entendeu? Porque ele é o delta, ele traz vários pensamentos, não a grande maioria dos pensadores estão dentro dessa visão. Englobando esses pensadores, ele amplia, né? Porque não é só uma coisinha ou outra coisa, são várias ideias juntas, sintetizadas, organizadas e através de um método, né? E Isso, e o mais interessante o é, espiritismo é isso, é o resultado disso. É o resultado do pensamento filosófico tradicional. você falou alguma coisa agora que faltou aqui, né? O O delta lá delta, do Herculano o Pires, delta né? mas está lá no seu último slide, está lá. Não está o nome do Herculano, mas a ideia está lá. É, E por isso que a gente se sente bem também, eu acho que dentro do Espiritismo, né? Por essa abertura que ele proporciona para a gente. Essa liberdade de pensamento, de questionamento, de entender, de ampliar, nós mesmos fazendo a própria, como você mesmo falou, Elizabeth e Ângelo, tirando as nossas próprias conclusões através do nosso próprio estudo, das nossas leituras, abrangendo tudo, né? Abrangendo todo. O espiritismo, queira ou não queira, gente, está em todos os campos. Filosofia está em todos os campos. Não tem como não estar, porque é o pensamento reflexivo. O pensamento reflexivo está em todo lugar. Depende da intensidade da reflexão, mas ele está em todo lugar. Então, a filosofia está permeando todo o conhecimento humano, em qualquer setor. E como o espiritismo é filosofia, ele também permeia. Em qualquer área que você estiver conversando, você tem como colocar a visão espírita nela. Não tem como não ser diferente. Ciência, qualquer lugar. Nas três grandes áreas, né? Ciência, filosofia e religião, você coloca o espiritismo numa boa lá dentro é. e conversa. Não tem como não tem um lugar que não possa colocar o espiritismo dentro. Agora precisa saber a hora que fala, né? E com quem fala, para não ficar jogando conversa fora. Por isso que essa ideia, né, de espiritualista, deísta, racionalista, aí humanista, é isso que abrange tudo, né? Sim, por isso que ele veio no momento que ele veio, né? O momento é o momento da abertura. O espiritismo, quando acontece quando eu falo, ele é organizado, porque ele sempre existiu, no meu entendimento. As ideias espíritas desde sempre. Mas no momento que ele surge, ele é organizado, ele é sistematizado no sentido de organizado, não de que seja um sistema, porque não é sistema, mas ele é organizado através de um método. Por isso que ele se torna uma doutrina, que até então as ideias estavam muito esparsas, estávamos lá, outra cá, porque mediunidade sempre existiu, a ideia de imortalidade da alma sempre existiu, a ideia de reencarnação sempre existiu, a ideia de esquecimento ou reminiscência sempre existiu, a ideia de mundo invisível sempre existiu, só que não estava organizado e não estava botado no papel, né, através de um método. E por isso que nós temos toda essa equipe de espíritos trazendo a terceira revelação, e todos eles são esses espíritos que a gente estuda no primeiro ano. Uma boa parte deles, não todos, né? É, Não todos, uma boa parte deles. E aí a gente vai fazendo as conexões. Por isso que o Espiritismo tem essa abrangência grande e essa abertura grande. E continua tendo e vai sempre ter. e traz, acho que de maneira mais completa aí, essa visão de mundo, né?
Porque Porque engloba todas por essas conta visões. dessa abrangência, né? Com Ele toda traz essa uma visão de abrangência, mundo bem completa. ele vai abrangendo tudo, inclusive hoje, contemporâneo. Porque você consegue conversar hoje, no contemporâneo, puxando todas as ideias do passado. Ângela, eu acho que quando ele fala que se a ciência avançar, nós temos que ficar com a ciência, ele não tem receio de falar isso, porque a ciência já está na doutrina. A Sim, questão Isso. é descobri-la. Por sim. isso que ele fala sem receio, porque a filosofia, a ciência já está lá na doutrina. A questão é como descobri-la, né? Então, nós temos que nos empenhar e estudar para poder descobrir, sair do dogmático, porque o mundo até então, quando a doutrina, né, foi organizada e trazida, estava muito submetida ao dogmatismo, né, das religiões, né? E, de repente, esse momento, né, surgiu. Mas, pensando nisso, né, que sempre as pessoas colocam, se a ciência avançar, fique com a ciência. Mas a ciência já está nela, né? Não, a questão é saber onde e como. Mas a hora que você Isso. começa a procurar, pesquisar, você vai achando. Ah, está aqui. Ah, isso vai acontecer ou está acontecendo. Ah, mas já está aqui, né? Quando você pega Isso. fluidos, a gênese, principalmente, você, né, deslancha, né? Tem um caminho imenso, né? Então, a questão é aquilo que você colocou também aí no começo, né? Quando citou os filósofos aí, o Hegel, principalmente, né? Que nós temos que respeitar o tempo e espaço, porque o homem é fruto do seu tempo e do espaço, então não tem por onde, né? Se, quando as concepções mudam, eu não tenho que criticar, eu tenho que levar em conta o contexto da época e Isso. ele entendeu daquela forma porque o contexto não permitiu, né? Agora, hoje, o contexto é muito mais amplo, né? Então, a gente consegue puxar todos esses elementos, né? Agora, precisa tomar cuidado para não puxar com a famosa colocação, né? A brasa para a sua sardinha, né? É, Precisa tem que haver o equilíbrio, né? precisa ser dentro sem preceitos, né? Pré-estabelecidos, né? Por isso que se coloca. E se a gente analisar, né, tudo que, principalmente no final, quando eu trouxe a doutrina, se a gente parar e lembrar um pouquinho, o resumo dessa visão de mundo, ela está na fala de Jesus, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. A partir do momento que você ama o próximo, são várias coisas que vão te levar à reflexão, você vai mudar a sua postura, a sua atitude frente ao mundo. Então, quando Jesus fala lá atrás, né, amar ao próximo como a ti mesmo, ele já está trazendo uma visão de mundo. Olha, a visão de mundo é essa, né? Quando você olha o próximo, Eu acho que aí é. você faz todo esse movimento. Aí ele traz a visão cósmica mesmo. Isso, É a visão cósmica. Aí expande, vai para além da Terra, entendeu? É cósmica. É por isso que ele teve que isso. se valer das parábolas e tudo mais, né? Que é muito conhecimento para pouca cabeça, vamos dizer assim, né? Sim. Principalmente na época. Mesmo agora, a gente, né, tem certa dificuldade de captar todo o contexto, né? E aí a gente vai descobrindo, como a Bíblia colocou há pouco, né? A visão cósmica já está ali, né? Só que vai agregando, avançando, a estrada está sendo pavimentada e a gente vai, né, É fluindo, caminhando. vai avançando aí. É. É aí que está o lado progressista, o progressivo do Espiritismo. Mas É, é no nosso entendimento que ele progride. Porque a essência continua lá. É. A essência continua lá. Ele vai progredir pelo nosso entendimento. A verdade precisa ser individual. desvelada. Pois é, É que É essa esse um visão pouco, a holística, verdade precisa ser desvelada, né? sim. é que Fala, essa, Elizabeth, você quer falar? é Leida que está falando.
Não, eu queria. assim, é uma pergunta. Essa visão holística, essa liberdade dentro da doutrina, que ela tem essa visão filosófica e científica, e a busca é muito individual. Isso acho que é meio assustador para as pessoas, porque tem que partir dela. Ela não vai mais receber prontinho as coisas. O conhecimento tem que ser uma parte individual, essa busca constante individual, que você tem que pesquisar, que você tem que ler, você tem que buscar. Então, eu acho que essa busca deixa as pessoas meio, acho que insegura nessa busca desse conhecimento, da visão filosófica e científica dentro da doutrina. É que a gente percebe, às vezes, em algumas conversas. Porque é muito Isso, você tem individual. razão. É Mas é muito verdade. individual. Eu estava até conversando com uma amiga essa semana, a semana passada, e nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre a responsabilidade que o Espiritismo traz para você. Então, o Não. estudo, o conhecimento, a ampliação de visão, a formação de visão de mundo, está tudo nas suas mãos. E é uma responsabilidade. Você tem que sair do dogmatismo, aquelas fórmulas prontas. Você tem que, você aí para entender, buscar aprofundar, é você. Mas Eu Isso. estou aqui. esse aprofundamento ele é bem relativo, porque Não, o que é necessário é reflexão. Né? Como a Ângela fala ali, amar ao próximo. Tá bom, e daí? A pessoa fala amar ao próximo e entra para um ouvido e sai pelo outro. é na Ninguém vai vivência do pensar o dia a que dia. é amar o próximo. Entendeu? É por quê? Porque ela quer que a fórmula venha, mas não tem fórmula. E cada um ama de um jeito. E cada um entende o amor de um jeito. Assim, Mas eu não preciso, por exemplo, por isso que Jesus fala para todos, porque, de uma certa forma, não é necessário debruçar sobre os livros para entender amor ao próximo. sim, isso daí você tem que ir no seu dia a dia, na vivência do dia. Então, é isso que é. E aí, quando você começa a refletir, é aí que o negócio pega. Então, justamente, é uma Entendeu? coisa muito sua. Sim, é sua. Mas É, aí tem pessoas é que o estão a caminho. fim de trilhar esse caminho e tem pessoas que não estão prontas para isso ainda. Vão ficar Bom, mais para isso frente um e pouco. essa questão, né? Esse outro fator, né? Sim. É, mas é isso aí. Elizabeth está com a mão levantadinha lá. Fala, Elizabeth, pode Então, falar. assim, eu estou ouvindo os comentários dos colegas e estou achando muito legal tudo, mas eu estou aqui pensando o seguinte: eu sou aluna de filosofia ainda, estou começando, né, eu faço faculdade de filosofia, né, e eu estou tendo aula de antropologia agora, histórica. E aí, hoje, eu estava lendo um livro sobre isso, e estava falando sobre o desenvolvimento do ser humano, né? Então, eu vou dar um exemplo para ser mais rápida. Um exemplo que me trouxe o que você está falando agora foi o seguinte: numa determinada época, o homem achou que seria certo a família correta, a pessoa ser melhor, o ser humano, o ideal de ser humano ser o europeu, certo? Certo. Então, a gente aceitou isso, toda a humanidade aceitou isso. E disso surgiu o quê? Preconceito, guerra, maldade, quanta coisa fizeram de errado em cima dessa aceitação, em cima do que essas pessoas tiraram como certas, não é verdade? Então, será que não é essa a cosmovisão? Será que a gente não está só pensando aqui pequenininho em nós? Será que não é isso que o Espiritismo quer? Que a gente não siga essa ideia profunda aí do pessoal, né? Vamos supor, porque os, os maiores que pensam, que criam a sociedade, vamos pensar dessa forma, eles querem que você pense de uma forma. Então, será que não é isso que o Espiritismo está nos alertando? Para a gente abrir os olhos, enxergar, né? Estudar, estirar, escolher o nosso próprio caminho, o que é certo para a gente, o que está correto, né? E não seguir o que todo mundo acha que é correto. Né? Então, foi um pensamento. Se eu estiver errada, me corrija, por favor.
Não está errada. É isso mesmo. Esse movimento. Sabe o que, você estava falando? Eu estava lembrando. Tem a ver com a atitude. Lá no começo da aula, da reflexão, quando eu falei, mudou o quadro. Lá no começo da reflexão. É isso. Essa mudança de comportamento, ela tem a ver com essa atitude. Então, essa mudança vai ocorrer. Ela é muito lenta, tá? Mas ela vai ocorrer. Então, vai chegar um momento que as pessoas não vão determinar o padrão de família assim tranquilamente e todos nós vamos aceitar. Mas tem que existir um amadurecimento, uma conscientização, uma ampliação de horizonte, uma visão de mundo diferenciada, que é um Exatamente. movimento que vai vai demorar. Olha, eu vou até falar Nossa, aqui, viu? imagina assim, porque Hã? já fizeram um estrago muito grande na humanidade, né? Se você analisa, hoje estudando, eu fiquei chocada. Eu falei assim, meu Deus, olha o estrago que esse povo aceitou, quanta coisa ruim. E se hoje nós estamos com essa visão materialista, porque eu acho que é uma visão deles lá, né? De repente, Então é trouxemos, nossa, Elizabeth. A visão é nossa, não é deles, é nossa. não é nossa, né? Deles, né? É Nós estamos nossa, é tentando nossa, mudar é nossa. a verdade. Obrigada por Porque corrigir. se você vai falar do espiritismo, lembra que somos reencarnantes, tá? Então a visão é Verdade. nossa. Fala, Fala, Tereza, é Tereza. o Gabriel que está na frente, né? É a Tereza e o Gabriel. Acho que eu não sei quem está na frente, hein? Eu queria só dizer que amar o próximo não é fazer coisas muito grandes. É, a Ângela citou várias vezes um amor ao próximo, que é não ligar, não incomodar o próximo. Não jogar papel de bala no chão é amar o próximo. Então, nós temos assim uma ideia de que amar o próximo é uma coisa muito grande, fazer coisas grandes. Não, nós temos só que respeitar as pessoas que estão ao nosso lado e as que não estão também, tão próximos de nós. Então, é uma coisa pequenininha, é uma coisa que todo dia a gente pode nos conscientizarmos a nós mesmos de como nós podemos amar o nosso próximo de uma maneira fácil, tranquila, sem grandes transformações, mas todo dia uma transformação. Isso é amor ao próximo. Nós não pensamos assim, né? Nós achamos que quando nós estamos fazendo coisas pequenas, como tratar bem a nossa faxineira, porteiro do prédio, nós estamos só fazendo, não estamos amando. Isso é amar. Isso também é amar. Era só isso. Gabriel, Fala, Gabriel. Oi, pessoal. Então, tudo que foi falado aí eu gostei demais, viu, Ângela, do que você apresentou. obrigada, Gabriel. Olha, que nem a Miriam acabou de falar aí, né? Somos nós, não são eles, somos nós, e é a verdade mesmo, né? Somos nós mesmos que estamos participando desse caldo de cosmovisão materialista, né? Mesmo que a gente tente fugir dele, não dá para fugir 100%, né? A cosmovisão da humanidade, como você explanou aí nos slides primeiros, tem os seus locais, tem os seus tempos e tem as suas evoluções. As civilizações antigas, né, até as atuais, vai evoluindo muito lentamente, né, Ângela, como você falou. Mas o tema do caminho que nós estamos seguindo, né, que nem aquele autor que você falou lá, que o caminho certo é a razão e a consciência, né? Gostei muito daquilo. Aquilo é uma preocupação até minha também, né? Pelo que eu estou olhando da realidade, né? Pelo que eu leio, pelo que eu converso, né? Porque nós estamos prisioneiros, sabe, de nossas intenções e de nossas motivações materialistas. Nós estamos no meio desse caldo. Sim. Nós, como espíritas, tentamos sair disso sendo mais ético, mas nós estamos no meio desse sistema, né? E todos nós estamos, na minha visão, com uma armadilha, por exemplo, a armadilha da falta de consciência, da falta de educação e de postura, né? Por exemplo, o Espiritismo vem ensinar as leis naturais, né, junto com a responsabilidade de cada um.
Muita gente se assusta com o espiritismo quando fala isso, né? Os estudantes aprendem na faculdade a ética da medicina, a ética do direito, a ética não sei o quê, mas a moral deles depois pode ser corrompida pelo sistema. Olha que armadilha nós estamos vivendo, né? E isso assusta muita gente, né? Quando a gente começa a ter consciência de que caminho a humanidade está tomando, né? Por exemplo, vocês querem ver uma armadilha? Eu falo isso e às vezes eu sou chamado de louco, né? A armadilha do PIB, o crescimento do PIB mundial em todos os países, né? O crescimento do PIB mexe com o meio ambiente, mexe com a produção da natureza, e olha como está hoje o meio ambiente. E o PIB, ele é uma das grandes armadilhas de todas que a gente vive, a moral também, tudo mais. Mas, por exemplo, o PIB não está levando nós ao bem-estar humano. Nós estamos construindo cada vez mais carros, cada vez mais estradas, e isso está levando a poluição, está levando a desgaste, está levando a consumo, a prisão de ter o carro mais novo, a prisão de trocar o carro todo ano. Percebe? Quando vem alguém, chega e fala, não, para mim eu não preciso de carro melhor, um carrinho bom para mim, simples e barato, já está bom demais. Para um cara que vive no mundo competitivo, esse cara é um inocentão, é um desqualificado no mundo competitivo, capitalista e materialista, né? Então, por exemplo, a produção cada vez maior dessas coisas é uma armadilha para o bem-estar humano. Se o Espiritismo fala que nós temos que pensar no bem-estar da humanidade, o PIB é uma contradição hoje. Olha que armadilha nós estamos vivendo, entende? Quem é que vai falar para um presidente de um país que o PIB não deve crescer? Eu falo, não, eu vou ficar atrás de todo mundo? Não. Quem é que vai falar para um economista que o PIB não deve crescer? Não, 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 senhor, você está totalmente equivocado. E a produção de PIB hoje no mundo está destruindo o planeta. Não sei se eu estou me fazendo entender. Percebe? Então, você olha essa contradição e você vê que no momento você não tem saída. Fora dessa sintonia do mundo atual, né? Que realidade é essa? Alguém está questionando isso? Vem um índio, né, um líder índio como o Krenak, né, e fala das autênticas éticas da cultura e da cosmovisão indígena com o meio ambiente, com o próximo, com as outras tribos, com o mundo, com o planeta, com a união espiritual de tudo. Ele é chamado de louco e de doido, né? Está fora do contexto materialista do mundo, né? Você vê como nós estamos vivendo no meio disso, e isso aí vai demorar muito, mas muito para mudar, né? É isso. Essa é a realidade, entende? Mas eu gostei muito do tema, adorei o tema. Muito bom. Então, é pena que o tempo é pequeno, né? Mas é um tema bem amplo, bem. Nossa, quando eu fui fazer a pesquisa, eu tomei um choque e falei, nossa, é um tema bem legal, mas é amplo e não dá para trazer tudo, né? Mas é interessante. Bom, Eliane, acho que a gente já pode encerrar, né? Acho que todo mundo deu a sua contribuição. Muito bom, por sinal. Quero agradecer aí a presença de vocês, a participação, a contribuição de vocês, muito importante. Que o Pai nos abençoe, esteja com nós ao longo da semana e até a próxima reflexão. Assim seja. Boa noite, Tchau, obrigado. gente. Boa Beijo. Boa noite, semana a todos. obrigado. Obrigada. Tchau. Boa Tudo de noite bom para para Boa todos. vocês. noite. Tchau, tchau. É. Tchau, tchau. Lourdes. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada, gente.